Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. E hoje nós vamos falar sobre um tema que todo mundo já conviveu com o tema da nossa conversa de hoje. E o nosso convidado é nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que está aqui conosco hoje, mais uma vez, para dissertar sobre, nós vamos falar hoje sobre tentações. Quem nunca as teve ou quem não convive com elas em todos os momentos da vida, né? Não sei, cada um sabe de si, né? Mas é um tema que nós vamos ter que debater, conversar sobre, porque faz parte do processo de iniciação. São palavras, são ações, não sei como é que eu posso definir isso. São situações que a gente tem que saber dominar, saber sublimar, saber transmutar para poder seguir adiante. São pedras, né? Uns usam para construção, outros usam para tropeçar, outros usam para se machucar, outros usam para jogar nos outros. Então, mas são coisas importantes na nossa caminhada, né? Então, deixa eu chamar ele aqui. Cadê? E aí, brother, como é que você está? Eu estou magnífico, cento e tantos %. Tudo tranquilo, Greg, tudo tranquilo. Ótimo. Então, estou gostando de ver também assim, porque você, com o passar dos anos, né, você está ficando sorridente. Não sei se é porque a gente vai perdendo. Como é que a gente vai perdendo? Como é que Perde a resistência muscular, né? Isso, aí, e a gente a sisudez, ela se desgasta com o tempo, né? Então, aí passa a rir quase por decurso de prazo, né? Mas é legal. Não, mas sorrir faz bem, né? Dá uma sensação muito gostosa. Sabe quando eu assisto essas, de vez em quando, assim, nesses intervalos, eu não tenho nada que fazer entre uma coisa que eu estou esperando, eu vejo esses filminhos no celular, onde eu vejo pegadinhas, aquelas situações de coisas engraçadas. Olha, você não imagina o bem que me faz, rapaz. Você sorrir, você achar engraçado, aquela coisa que você solta, sei lá, provoca alguma coisa, traz um bem-estar danado. Então, sorrir faz bem, realmente. Agora, a sisudez não. A sisudez te traz tensão, te traz uma série de coisas, né? E aí, me conta, como é que estão as suas tentações? Oh, que perguntinha legal, hein? Não, Grego, tá tudo bem, já superei tudo. Eu não sei se já tive, né? Mas se eu já tive, agora eu não tenho, né? Não tem? Não tenho nada que, assim, nada que... Não, assim, eu tenho um desejo, né? O desejo que daí a humanidade dê certo, o desejo de compartilhar conhecimento, o desejo de compreender, essas coisas assim, né? Mas fora disso, sabe, assim, eu funciono igual, você sabe, assim, por que o gato é feliz comendo ração todos os dias? Ele come todo dia a mesma ração, né? Sim. E todo dia aquilo lá é maravilhoso. É porque ele não lembra o que comeu ontem, né? É verdade. Então ele não reclama hoje, né? Então aí eu posso comer arroz com lentilha todos os dias, que daí todo dia para mim é o primeiro dia, né? E eu gosto tanto como se fosse a primeira vez, né? Então não desejo nada, não quero nada, não temo nada, né? Que é importante, né? E não vou para lugar nenhum. Já corri muito na vida, mas agora não corro mais, né? Ando devagar porque já tive pressa, né? Ontem eu li uma coisa assim, ando devagar porque já tive pressa e tomei multa, então eu ando mais devagar. As multas quem aplica é a vida, né? Quando a gente corre muito, né? Isso aí. Então é tranquilo. Então tá, para a gente começar aqui, eu vou fazer o que eu tenho feito em todos os programas, que é ler para as pessoas que não estão na nossa mala direta o que eu mandei para as pessoas sobre o nosso tema de hoje. Deixa eu achar aqui, cadê? Não, isso aqui é o que já foi, caramba. Tá aqui. Do latim temptatio, que você já vai falar, que você gosta de falar de etimologia, né? Lembro também do meu querido amigo e irmão Alvin. Do latim temptatio, a tentação é a instigação que induz o desejo de algo. Pode tratar-se de uma pessoa, uma coisa, uma circunstância ou outro tipo de estímulo. Resistir a uma tentação é difícil,
pois somos regidos pela lei do prazer e do mínimo esforço. Queremos satisfação imediata, sem levar em consideração as consequências. Para resistir às tentações, esforço e disciplina são as palavras-chave. É preciso ter determinação, controle sobre as próprias vontades e não ser controlado por elas. Quando se adquire hábitos não saudáveis, a situação é ainda mais complicada. Então, foi isso que as pessoas receberam. Estão aqui ansiosos para ver aqui. Deixa eu voltar para a nossa conversa. Agora, para passar a palavra para você, eu quero dizer para você que, ao contrário de você, eu já tive e continuo tendo muitas tentações. As tentações são diárias. O grande problema do ser humano é que a gente alude tentação, essa aqui, né? A oração, a reza, né? Não nos deixeis cair em tentação. Mas que tipo de tentação é essa? De você ver, você é casado, você vê uma mulher bonita, ai, que tentação, né? E não sei o quê. A tentação que a gente tem na cabeça, já, essas cristalizações que a gente vem falando aqui há 16 anos, é uma coisa que já nos induz ao erro da tentação. Então, curiosamente, nesses últimos programas que nós temos feito, nós temos voltado a falar exatamente sobre isso. Veja, tentações, desejos, como você acabou de dizer. E, no fim, parece que é a mesma coisa, mas não é, são coisas diferentes. As próprias nidanas que nós falamos outro dia também aqui, aprofundamos um pouco mais. Então, é um assunto que realmente, como eu disse no começo, acho, né, posso estar enganado, como eu disse na abertura, são obstáculos, são instrumentos, vamos denominar como, não sei como, que são necessários. Se nós não soubermos lidar com eles, nós não vamos, ou nós vamos demorar muito mais para chegar na iniciação que nós temos falado tanto, né, no caminho da iniciação, e iniciação como caminho. Então é isso. Então me diz aí, Jorge, passo a bola para você aí. Primeiro, olá a todos, né? Meu nome é Jorge Antônio Ouro, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose e, de novo, eu agradeço ao Grego pelo convite para vir aqui para a gente trocar ideia, né? Para você que daí está assistindo ou está ouvindo essa conversa, a sua curiosidade a respeito mostra que ou você as tem ou quer saber sobre, né? Então, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Porque o fato de ter vindo buscar alguma informação sobre alguma coisa, em si, já é a própria mecânica que faz com que surjam as tentações, porque tem que haver a contraparte, tem que ter uma parte externa e uma parte interna. Então, você se move em direção àquilo, né, para satisfazer essa curiosidade, esse desejo, assim. Bom, então, só primeiro, com relação ao que você leu da mala direta, né? Sim. É importante a gente ressaltar aquela diferença que a gente tenta sempre explicar, colocar, entre desejo e vontade, né? A gente não tem vontade de comer alguma coisa, né? A gente tem desejo de comer essa coisa. E esse desejo, se ele for benéfico, eu posso levá-lo a efeito. Se ele for maléfico, quer dizer, se ele for me prejudicar, eu vou fazer de tudo para que ele não seja alimentado, ele não se transforme em um ato. E a força que existe em mim, em você, em qualquer um de nós, que faz com que um desejo que não deva ser transformado em ato, que ele seja então transformado, sublimado, contido, a força que impede um desejo de se exteriorizar é vontade, a vontade. Então, a vontade é aquilo ao qual todos os desejos se submetem. Tá? Isso é importante para a gente distinguir bem, para não dizer, puxa, eu sucumbi à minha vontade de comer, né, um pote inteiro de sorvete. Não, você sucumbiu ao teu desejo, sim, porque naquele momento você não quis exercitar a tua vontade. Tá? Bom, com relação à etimologia, você já colocou, né, do tentatio, né, a tentação.
que é tentar alguma coisa, tocar alguma coisa, se submeter a alguma coisa, né? E quando a gente fala em tentação, e até tem essa questão das religiões, né? Que daí então as pessoas de maneira geral invocam seus deuses para que não sejam tentados pelos seus demônios, né? E daí tudo isso é só uma maia, né? É só uma ilusão, porque não existe a quem recorrer para te impedir de ser tentado, porque a autonomia para criar a tentação, vincular-se à tentação, atrair a tentação e ceder à tentação, toda essa autonomia, todas essas autonomias lhe pertencem. Então, você não pode invocar a ajuda de ninguém, porque você é dono de todas as coisas. Né? Então, e depois também, assim, não adianta, uma vez que eu invoquei uma ajuda que não veio porque não tem como vir, né? E eu cedo à tentação, qualquer que seja ela, né? Aí, para que eu não assuma uma situação de arrependimento que poderia resultar em aprendizado, né? Geralmente eu vou culpar alguém ou alguma coisa, né? E o indivíduo que daí é mais culpado pelas tentações do mundo é o diabo, né? Assim, então cada um tem o seu diabo particular, né? Cada religião inventou um, né? Sim. E aí, então atribui-se a queda, né? Do discípulo, a queda do ser humano, a queda do religioso, a tentação que as forças do mal fizeram contra ele. Então, ele não resistindo às forças do mal, caiu em tentação e roubou, mentiu, vilipendiou, agrediu, não sei o quê. Não, isso aí tudo é culpa do mal, do mal, do mal. Então, e aí nesse ponto até dá para a gente fazer uma antropomorfização, né? O coitado do capeta, ele é o cara mais acusado por tudo, sem nem saber o que está acontecendo, né? Aí você é como se assim você pulasse na água, né? Do rio, tem uma ponte, né? Mas você prefere pular na água e você atravessa, né? O rio, e quando você chega do outro lado, você culpa a nuvem porque ela é uma nuvem de chuva, né? Só que ela não está chovendo, ela não vai chover, né? E se ela fosse chover, ela não ia te molhar, né? Então você faz tudo errado, né? E como você pulou porque quis, você ignorou a ponte, você brigou contra o rio, você, eu vou culpar quem? Vou culpar quem não tem voz para se defender, quem? A nuvem. Tá? Então isso de culpar alguém ou alguma coisa por a gente ter cedido à tentação, esquece, não existe isso, né? Não tem como, né? Por que as pessoas falam? Me define, vamos aprofundar mais. Você falou importante, mais uma, vamos tirar mais. Você fala das casquinhas da cebola, né? Vamos tirar mais casquinhas sobre desejo, sobre vontade, porque olha como as coisas são bem juntas, né? Por que a gente fala sai tentação? Sai tentação. É uma expressão, todo mundo fala, não é? Sai tentação. Mas é uma bobagem. Não, mas você vê que é uma coisa praticamente física. Sim, eu sei, mas assim, mas não é uma expressão de magia, não, sim, sabe, não é uma invocação de um anjo protetor, não você está admitindo que existe alguma coisa que você não quer. O que você pode estar fazendo no momento e daí talvez te gere um estado. Eu não sei porque eu nunca tinha falado um negócio desse, não. Acho que eu não tinha nem escutado, achei muito engraçado. Então, o que pode acontecer quando você se sai tentação, né? Alguma coisa assim, é que como você vai falar em um outro tom de voz, né? Daí o verbalizar alguma coisa em um tom de voz acima do que você está falando, ou quando você está só pensando e você verbaliza ou você grita, temporariamente você tira o foco daquilo que está acontecendo. Então você está com um pensamento, né? E aí esse pensamento, eu já vou conversar sobre isso. Aí esse pensamento é o que está dominando toda a tua mecânica mental, né? E aí você vai e grita assim, sai tentação, né? Aí temporariamente esse processo ele para, né? E aí esse parar te dá esse alívio para que daí então você possa pegar e interpretar o que está acontecendo,
né? Mas não é uma coisa assim fundamentada que realmente produz um efeito como, vamos supor assim, que existe só palavra mágica, né? E que daí, em momentos de suprema tentação, aí o santo vem e invoca a palavra mágica para livrá-lo da tentação. Inexiste. Inexiste, não tem. Infelizmente não tem, Greg. A luta, né, ela assim, o embate contra e vou falar sobre a mecânica das tentações, como é que elas surgem, né? Isso. Mas o embate contra isso, né, ele é totalmente solitário, né? Totalmente solitário, assim. Nem Deus vai te salvar, nem o diabo vai te ameaçar, que assim, são coisas que você engendra, você se submete, você vai dar vazão, você vai realizar ou não, mas é tudo atribuído às suas decisões, ao seu livre-arbítrio, sabe? Então, se tem uma coisa onde o livre-arbítrio funciona quase como uma lei, né? Assim, uma diretiva, é na tua decisão de seguir aquela tentação ou não, seguir aquele impulso ou não, seguir aquele desejo ou não. Um desejo é uma tentação. A tentação é só aquilo que antecede, né, assim, a máxima atividade para satisfazer um desejo, né? E se você não contém aquela máxima necessidade, você vai e dá vazão àquela tentação. Sabe? Então, a Pois é, tentação e desejo, sim, se não são sinônimos, andam de mãos dadas, né? Sabe? se você está falando, assim como você está falando, eu estou vendo uma série de tentações aqui, né? E tenho certeza que quem está nos assistindo também. É interessante isso aqui, porque cada um vai saber quais são as tentações que as pessoas já experimentaram, as situações, e para aí poder ter mais um entendimento, é interessante esse processo, né? Elas se apresentam para você entender, porque você está falando, começa a se apresentar Aham. situações de tentação, né? Você já falou que a gente pode mudar passado, pode mudar tudo, então tudo Sim, está aqui. Você está falando, perfeitamente. está tudo se apresentando aqui para mim, para todo mundo que está nos assistindo, e que vai nos dar condição de a gente trabalhar isso aqui e evitar, quem sabe, entendendo que a gente tentou, sucumbiu à tentação ou resistiu à Claro, tentação, claro. né? O fato de existirem as tentações, né, eu vejo como um grande alento para quem ainda as tem. Sabe por quê? Porque vai permitir que você exerça a decisão, exerça o livre-arbítrio, decida entre bem e mal. Por assim, eu tenho a tentação de me apropriar de uma coisa que não me pertence, tipo, popularmente chamado de roubar, né? Sim. Então, a pessoa está em um cargo eletivo qualquer, não é? E aí tem acesso aos recursos públicos, né? E aí ele fica tentado a meter a mão naquele negócio, né? E pegar para ele, sabe? Aí a decisão, e ele sabe que é errado, né? É ilícito, é injusto, porque as pessoas trabalharam para pagar os impostos, então sabe que é errado, né? E aí ele é tentado porque ele pensa assim, puxa, se eu meter a mão nesse dinheiro aí, daí aquele carro, aquela viagem, aquela casa, eu vou pegar, vou conseguir realizar tudo, então, e fica assim, puxa, mas pega só um pouco, né? Não precisa pegar tudo, tal, fica sabe, aquele caótico diálogo, né? Entre os seus demônios e ele mesmo, né? Daí, no final, ele cede à tentação. Não, vou pegar um pouco, né? Não é que ele cedeu à tentação porque ele foi pressionado pelas forças do mal, que nele se manifestaram e foram superiores às forças do bem. Não, isso é a mística, isso é a maia para tentar mascarar uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples. Ele usou o livre-arbítrio, que é a decisão, que é a autonomia, né? E aí cedeu a realização de um desejo pelo caminho mais curto. Se apropriou do que lhe não pertencia, para quê? Para comprar, para ter essas coisas assim. Aí mais na frente descobrem, e aí vai preso, e aí sai na mídia, desconstrói todo o histórico dele, ele, prejudica a família, prejudica todo mundo. Diz, nossa, mas o que aconteceu? Você foi lá e meteu a mão no dinheiro público para comprar as coisas para você? Depois assim, é que na hora, mesmo sendo uma pessoa muito religiosa, a força, né,
do demônio foi muito forte em mim e eu cedi à tentação, mas agora eu estou rezando muito para Deus me perdoar. Deixa de ser hipócrita, né? É só usou o livre-arbítrio para conscientemente fazer o que não deveria. Então, o grande aprendizado, enquanto as tentações existem, é você, utilizando o livre-arbítrio, dar embate aos desejos que, em conjunto, fazem você tender a alguma coisa. Tentação é tender a fazer alguma coisa. Não é que alguém está dizendo, pegue, faça, use, minta, roube, se aproprie. Não. Eu tenho desejos, esses desejos em conglomerado, eles tendem a fazer com que? São as tendências nidanas. Né? É isso que eu queria. Lógico. Já que você tocou, eu ia fazer essa interrupção, mas chegou no ponto. As tendências, as nidanas e as tentações. Qual é a. É a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Lógico, é a mesma coisa. Tá? A pessoa tem. Assim, ele nasceu com uma tendência a se apropriar do que não lhe pertence. Vamos fazer de conta. Nasceu com uma tendência, ficou uma coisa para resolver, é uma tendência, né? Aí no primeiro emprego que vai ter, no primeiro lugar, primeira oportunidade, né, aquela tendência precisa se alimentar. Por quê? Porque é o desejo de se apropriar, é o desejo de ter, é o desejo de... Às vezes está a emoção de passar por aquilo, né? Que em si, quando você tem emoção em fazer algo errado, né, na verdade, o que é? É todos aqueles desejos intrincados, entrelaçados, né? Se alimentam daquele ato, daquela adrenalina, daquela coisa. E aí você vai fazer o quê? Você vai repetir? Se você já nasceu com aquela tendência, você vai dar vazão, você vai repetir? Ou você vai tender ao equilíbrio? Você vai tender a usar o livre-arbítrio? Você vai sublimar? Porque uma vez sublimado, uma vez submetido ao livre-arbítrio, uma vez submetido à vontade, né, uma vez freado aquele impulso, uma vez dominada aquela tentação, o que acontece? Ela cada vez mais enfraquecer, chega a um ponto em que aquela gritaria que era a tentação, agora é só um sussurro. Né? E aí você fala assim, puxa, agora eu não sou mais tentado a comer uma caixa inteira de bombom. Eu tenho um desejo de comer um bombom de vez em quando. Eu disse, não, então agora sim. Né? Agora, já que não é uma gritaria, já que é uma conversa civilizada, já que você se submete a ser alimentado quando eu julgar que sim, então hoje é dia de comer um bombom. Agora, se quando eu for comer ao você ver a caixa aberta, você pensar em comer todos, eu fecho a caixa sem comer nenhum. E agora pega essa analogia simplicíssima, né? E aplica a qualquer coisa que exista no dia a dia da vida de cada um de nós, que possa ser chamado como tentação. Agora, interessante, Jorge, veja, por que isso aí nós estamos em mudança de ciclo, novo ciclo. Essas tentações, você vê que se nós voltarmos ao passado, nossa referência, é exatamente essas tendências, essas tentações, essas nidanas, são iguaizinhas, elas parecem que vêm com a mesma força. Você fala, como é que hoje eu estou vendo uma coisa que ocorreu há 3.000 anos, era contumaz há 3.000 anos. A sua colocação é excelente e muitíssimo procedente, né? E você acabou de descrever a parte secreta das tentações, a parte secreta dos desejos, que é o quê? As pessoas nascem e morrem, os desejos continuam. Lógico, porque assim, o desejo de invadir, o desejo de matar, o desejo de se apropriar, assim, ele existe desde quando ele foi engendrado pelo primeiro ser humano, e como o simile similibus congregantus, semelhante atrai semelhante, então todas as pessoas que têm um desejo igual, entre si estão entrelaçadas. E entrelaçadas todas elas estão ao quê? Ao nó principal do desejo. É como se fosse uma estrutura de fios, de liames, assim, né? Onde então eu tenho o desejo, esse é ancestral,
esse está ali aguardando ser sublimado, e ele se projeta em escala em todos os seres humanos que tiveram contato com ele, né? E aí a pessoa vai nascer e vai nascer com uma tendência. Como é que nasceu com uma tendência tão forte? Simplesmente nasceu com o liame já estabelecido. E aí hoje a pessoa vai praticar. Puxa, mas hoje os países invadem e tem prazer em invadir e dominar, né? E sacrificar e escravizar da mesma forma como era 20 mil anos atrás. Eis o X da questão. É Exatamente, porque os prazeres gerados com as guerras, com as invasões, com os sacrifícios, com a escravização, essas coisas assim, todos eles são entes que se alimentam da coisa em si. Então, a pessoa que for praticar isso hoje, ela tem tanto prazer em fazer isso hoje, quanto teve aquele que invadiu a Etiópia, que invadiu o Egito, não tenha dúvidas. Você vê filme do passado que é feito, o filme é sempre baseado em coisas que aconteceram, claro, a gente já discutiu isso um monte de vezes. É exatamente igual, você percebe as pessoas babando, as pessoas vibrando, as pessoas participando daquilo como se fossem gladiadores. Você pega na história os vândalos, né? Hoje a gente usa vândalo como sinônimo daquele que vem e quebra, destrói tudo. Mas os vândalos, né, que era um povo, né, que eles faziam? A mesma coisa que faziam os vikings, né? Vinham, faziam terra arrasada, né? E ainda assim, as mulheres que não eram sacrificadas eram assim, engravidadas para miscigenar a raça, né? Mas assim, só eles não, né? E os mongóis, né? E a seu tempo os africanos, assim, quando a África invadia, né, a Europa, assim, costumeiramente para pegar escravos para as minas de sal, tá? Era assim, assim, não deixa nada para trás, nada, nenhum animal de estimação, nada, assim, tá? E o que ficar, né, ou deixa emprenhado ou queima, né? E aí a gente cultua aqui no Ocidente, tinha Atenas e Esparta, os espartanos, né? Nossa, que maravilha! Os espartanos, os caras passavam até ideia no fio da espada, né? E eles eram construídos enquanto tecido social para isso, para conquistar, para agredir, para invadir, para matar, né? E culturalmente hoje é uma maravilha. Fala assim, nossa, né? O pessoal age como um espartano. Exatamente, orgulham-se disso até hoje. Lógico, né? E não, né? O orgulho devia ser a harmonia. Assim, veja assim, aquele povo pacífico, harmônico, feliz, alegre, né? Que não tinha nem exército. Qual é que é a memória e o registro que se tem deles na história? Zero, porque eles foram engolidos, né? E aí o prazer é que assim, que quando se desembainha um metal, né? E aí esse metal pode ser um metal externo, pode ser o próprio metal mental, né? A única forma desse gênio ligado ao metal, a única forma dele assim, ser pacificado, ser alimentado, não vou usar a palavra pacificado, a única forma dele ser alimentado é com o que do sangue emana, não é com o sangue, porque o sangue é um elemento mágico, né? E o sangue em contato com o ar, ele vai liberar determinadas substâncias, né? E aí, então, o gênio caótico da espada da arma, né, ele vai se alimentar do que do sangue emana. Isso gera um prazer. Né? Hoje, assim, hoje tem a cultura da... Deixa eu desligar o ar aqui, que está muito frio. Eu fui fazer uma experiência aqui, mas o tipo de experiência que deu errado, né? Nossa, acabar de frio. Então, hoje a gente vive um mundo onde tem a cultura das armas, né? Então, os filmes, a diversão, o lazer, então tem as armas, e assim, quanto mais poderoso o herói, mais pessoas ele mata em um mesmo filme, 200, 300, 400, 500, aquele lazer e tal, e ninguém mais liga para aquela quantidade de morte. Então, há uma cultura beligerante, armamentista, né? E aí você vê uma arma assim, nossa, que tecnológica essa arma, que maravilha, então não sei o quê, porque a essa distância, que é uma coisa muito, muito bruta, muito simples, que é o seguinte, só tem um fato que vai decorrer daquilo, a morte de alguém.
e da morte de alguém vai decorrer um fato, o prazer daquele que apertou o gatilho. E isso é um entrelaçamento ancestral. Exatamente. Né? Como nós já Não, falamos sobre enquanto isso não entrelaçamento. for debelado, desvelado, sublimado, transformado, transmutado, resolvido, exteriorizado, trazido à luz do dia por todos os seres humanos, e a primeira forma de fazer isso é não mais alimentando essa coisa, ainda vão nascer povos, ainda vão nascer seres que precisam alimentar aquilo. E o que significa? Significa que aquele povo, aquele ser, tem já um karma para resolver, tem já uma tendência para resolver, que é o quê? A tendência de gostar de sangue, a tendência de gostar de guerra, a tendência de gostar de enganar, de mentir, de vilipendiar, essas coisas assim, sabe? Assim, talvez a grande liberdade que esse momento evolucional está provendo aos seres humanos, a grande possibilidade é a possibilidade de deixar de ser marionete de si mesmo. Por quê? Porque o próprio ser humano engendrou e o próprio ser humano nasce e continua a perpetuar, né, essas coisas todas. Depois vai dizer assim, não, mas é porque eu fui tentado. Né? Eu fui tentado e eu invadi o país. Né? Eu fui Sim, eu tentado e eu cedi à assaltei o tentação, banco. né? Então não é mérito nenhum, né? Não, Agora, assim, como é que... Por que ele não pode imputar a culpa a ninguém por ter sido tentado? Né? Nem ninguém visível ou invisível, nem Deus, nem a antítese de Deus, nem o que seja. Porque a tentação é uma coisa totalmente individual, construída no próprio ser humano. Eu falo assim, mas eu nasci com a tendência. Tendência. E você vai exteriorizar essa tendência caso você queira. Né? Perfeito. Então, a responsabilidade ela é absolutamente sua. Então, a primeira coisa com relação à tentação, né, assim, o ato de tentar você só pode ser levado a efeito por você mesmo. Por exemplo, assim, você colocou, vamos fazer assim, tem uma festa. A festa vai começar às 2h e chegou 1h30. E tá aquela mesa cheia de comida, assim, tudo que é tipo de carne, tudo que é tipo de animal morto, ali, assim, louco para beliscar lá. Uma tentação então, exatamente, né? Exatamente. assim mesmo. E aí vai começar às 2h, você chega às 1h30 e não tem ninguém assim, só ver se tá bom. Né? Aí fala assim, poxa, mas você comeu antes de chegar o aniversariante, né? Eu não aguentei, fui tentado, né? A tentação era muito grande. A gente fala assim de uma maneira assim quase pura, né? Mas é não, assim mesmo. Mas é que assim, a tentação, ela tem uma base muito simples, que é o seguinte: se você não gostasse do que está ali sendo oferecido, você não seria tentado. Sem sombra de dúvida nenhuma. É isso mesmo. E como é que você passou a gostar daquilo? Um dia você construiu o gosto daquilo em você. E você construiu, e você alimentou, até que aquela coisa ela ficou tão forte a ponto de estar acima das decisões do teu próprio caráter, que eles fazem, não, eu não vou esculhambar a festa aqui, vou comer. Eu vou esperar só mais meia hora, depois eu como junto com todo mundo. Então, aquele desejo que você incutiu em você, que você alimentou, ele é mais forte do que a tua própria decisão, vontade, de dizer assim, não, eu vou esperar para comer depois. Né? Além do fato que o que está ali é o que você gosta, porque assim, se eu vou, né, e tem aquele monte de carne crua ali, né, costela, não sei o que, eu vou sair procurando para ver onde é que tem a mesa com alface, arroz e lentilha, e vou tentar sentar perto para esperar a hora de comer. Ô Jorge, você falou que semelhante atrai semelhante. Similibus congregantur, semelhante atrai semelhante. Então, é claro, muitas vezes as pessoas, a gente sabe, as pessoas que têm vícios, o fumante, o que toma bebida, qualquer tipo de vício, Você sabe que vício e tentação também é a mesma coisa, né? Claro, Só que claro. O vício é aquele ponto em que daí a sessão contínua e frequente à tentação, ela foi de tal monta que toda a tua vontade com relação ao processo deixou de existir. Então você está
você tá submetido completamente aos... Só deixa eu botar no modo avião aqui, Grego, desculpa, tá? Então, você abriu mão completamente do poder de exercitar sua vontade e deixou que quem domine suas decisões seja o desejo. Então, o vício é só aquele desejo que não está mais submetido à vontade e que tem autonomia para acontecer na hora em que queira. Então, considerando isso, já que... Então, quando eu estou fazendo uso de algum vício, né? Fazendo exercício de algum vício, eu estou atraindo o semelhante do astral. O astral está sempre presente, né? Tá lá. Qual é a interferência do astral na questão das tentações? Porque o astral não teria... Olha só, eu não estou delegando ao astral, hein? Vamos confundir a coisa. Que nem aquela lá, me livra das tentações. Não tem nada disso. Mas a gente sabe que o astral está aí, ele precisa ser alimentado, como a gente já conversou aqui algumas vezes, e ele faz de tudo, vamos dizer, o astral faz de tudo para ser alimentado. É como qualquer coisa que queira sobreviver, ela usa todos os meios para poder sobreviver. Como é que fica esse embate, porque eu estou sozinho aqui, por exemplo. Eu estou sozinho, mas preciso resistir a uma tentação. Só que essa tentação é uma covardia, porque tem... Do outro lado, no astral, não é um só contra mim, entendeu? Então, potencializa, vamos dizer. Eu acho que você captou o que eu quero dizer, né? Como é que fica essa... Como é que você consegue superar isso aqui? Mais um empecilho, digamos assim. Através da força de vontade. Força de vontade é um termo muito procedente, né? É força da vontade. Você está sozinho no teu escritório. Isso. Você pode passar o dia vendo futebol, pode passar o dia jogando videogame, né? Você pode passar o dia fazendo palavra cruzada, não importa o que seja, né? É uma decisão tua, mas você sabe que, ao mesmo tempo, você tem um trabalho para fazer. Tem gente que depende do teu trabalho. Então, assim, não, puxa, eu gosto muito de jogar videogame, né? Mas eu vou jogar durante meia hora à noite no meu horário de lazer e agora eu vou trabalhar. Então, a decisão de você ceder assim, o que é mais satisfatório? O videogame ou o trabalho? Quando você vai pesar lazer com trabalho, né, e você considera um como bom e outro como ruim, você tem que repensar seriamente o teu trabalho, porque o teu trabalho tem que te dar felicidade, né? Claro. Então, aí se você vai ceder, né, ao prazer de jogar videogame, né, ao invés de você ceder à obrigação de fazer o teu trabalho, foi uma decisão sua, sabe? E por que isso acontece? Porque daí em você o desejo de jogar, quando comparado ao desejo de cumprir sua obrigação, um foi mais forte. Por quê? Porque você não exercitou a vontade e você deixa para que os dois desejos decidam sozinhos. Então a vontade é nunca deixar que os desejos façam um fórum caótico para decidir quem é que vai mandar na tua vida. Tem na cosmografia budista, tem um lugar chama Kamadhatu. Kamadhatu. É o reino dos desejos, né? Sim. E esse reino dos desejos, uma expressão para o astral, né? Então, onde todos os desejos eles andam, né? E como assim, você está em um grande salão de festas, né? E as pessoas falam vários idiomas. A tendência natural é que os idiomas similares se agrupem, né? Para você poder conversar com aquelas pessoas que te entendem, né? No Kamadhatu, né? É assim, né? Simili similibus congregantur, semelhante atrai semelhante. Só que às vezes, né? Esse semelhante, né? Ele está externamente solto no ambiente,
ele está em outra pessoa e está em você também. Aí por isso que daí o que a outra pessoa tenha ou faça, ou que esteja no ambiente disponível, ele vai se aproximar daquilo que em você existe. Por quê? Porque são semelhantes. Mas por que em você existe? Porque você ali colocou. Né? E aí nesse mundo dos desejos, esse reino dos desejos dos budistas, então tem um deus, né? A pessoa fala que é uma deusa, mas é um deus demônio chamado Mara, né? Já ouviu falar? Mara? Mara é o deus da tentação. Não sabia, tá. E ele, assim, aí quando o Buda, né, estava meditando, quem veio tentar Buda para que saísse desse estado, né, é Mara. Então é o deus da tentação na teogonia, né? E daí Mara, ela veja que tem um conceito muito interessante. Então Mara, ela corre o tempo inteiro, né, por Kamadhatu, né, o mundo dos desejos, para tentar corromper os seus habitantes. Sabe? Então, que habitantes existem no mundo dos desejos? Os meus desejos, os seus desejos, os desejos de todo mundo. E aí o contato com o Mara, que é esse deus demônio que distorce, né? Em busca da corrupção, é que faz com que daí haja uma submissão ao desejo. E diz que daí Mara tinha três filhas, né? A primeira delas chama Tanya, né? Que é o desejo profundo. A segunda filha de Mara chama Arati, que é a aversão e o descontrole. Né? E a terceira filha de Mara chama Raga, né? E Raga é o apego à ganância. Então, o apego à ganância, né? O descontrole, a aversão, junto com o desejo, caracterizam a convulsão do mundo dos desejos em cada um de nós. Por quê? Porque o reino do desejo em cada um de nós existe. É interessante porque uma das coisas que você falou aqui nesse programa, nesses 16 anos, me chamou muito a atenção e me serve como grande aprendizado. Como você não tem uma guia na mão, o cajado que você anda, eu uso esse aqui, que você disse certa vez, ou então o que você disse despertou um gatilho para eu tomar ciência daquilo lá, né? De saber isso aqui, que é exatamente, por exemplo, hoje nós estamos falando sobre tentações. Se eu não soubesse o que era tentação, ou se eu nunca tivesse sentido uma tentação, primeira coisa, esse tema nós não estaríamos discutindo aqui. É óbvio, né? Como é que eu posso discutir? Olha que interessante a coisa, né? E segundo, eu não podia falar nada sobre isso, porque eu não sei o que é isso. E eu achei muito legal isso aí para você, que você falou, porque me fez pensar, começar a pensar. Por que esse óculos do Jorge é maior que o rosto dele? Hipotético. Sim. Pô, eu estou vendo isso aí, por que eu estou vendo? Porque eu tenho essa concepção de tal. Se eu não soubesse o que era óculos, por que ele está usando isso aqui? Se eu aceitasse o Jorge do jeito que ele é, eu não teria essa menção. Como é que então... Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Como é que a gente... Perfeitamente. E veja que tem um aspecto profundamente positivo nisso, Grego. Claro! Porque o fato de você... Esse que eu quero enaltecer. Lógico, porque assim, o fato de você dar vazão àquele desejo, e nunca se dar conta, então você cria um hábito, um vício, uma deformação de personalidade, uma mudança de caráter e gerou karma, e você vai levando a vida assim, num pandemônio, né? Assim, num alegre pandemônio rotineiro, e você nem se dá conta. Agora, quando você diz, puxa, eu fiz isso, né? Mas eu acho que eu não deveria ter feito. A culpa é de A. Aí, puxa, eu fiz isso, mas acho que podia ter feito diferente. Mas a culpa é da tentação. Eu fiz isso, mas a culpa é porque Deus não me ajudou. Né? Mas quem é que está me tentando, afinal, para eu fazer isso? Grande ganho em termos de evolução, porque você saiu da fase de nem se dar conta que está praticando, né? O mal com L, mal com o olho feio, que é o contrário do bem, do bem, do belo, exatamente, bem, bom e belo. Então você se deu conta que isso é uma não conformidade cósmica, que assim, é uma coisa em Adharma, você está... Né? E não importa que nesse momento você está procurando culpados para você ter agido dessa maneira, o que importa
é que você deu um passo, você tirou o pé do lodaçal, você passou a se questionar, ou questionar o porquê você está fazendo isso. E é o primeiro gigantesco passo, né? Daí já nem mais em direção à iniciação, mas na iniciação, sabe? Porque você falou antes da questão de como é que isso se aproxima, né? Para que a gente, então, questione, né, o que está acontecendo. Sabe que e essas formas que cada um de nós gera, o que você aprende, o que você deseja, o que você tem medo, o que você ama, o que você odeia, o que você antipatiza, todo assim a tua experiência profissional, assim, tuas aspirações mais elevadas, teus medos mais profundos, tudo isso são formas de pensamento. Isso aí. Você engendra, né? Isso aí. E daí tem 3 tipos, Grego, de formas. E isso todo ser humano vai gerar da mesma maneira. Só tem 3 possibilidades, né? Então, a primeira possibilidade de forma de pensamento são chamadas formas pessoais. Então, e você fica encapsulado no teu mundo próprio, né? Chame de ovo áurico ou de alma, não importa, cada um dê o nome que quiser. Tem uma parte do universo que te compete, e você daí, nessa parte que te compete, você tem 7 planos distintos, né? E navegando no universo como um todo. Então, as formas de pensamento, as pessoais, são aquelas que você mesmo engendra. Então, assim, eu observei alguma coisa pela primeira vez, assim, nossa, mas que super, né? Eu gostaria de ter aquilo. Engendrei. Aí eu estou andando na estrada e paro para parar na faixa de segurança, né? E aí o sujeito não para com o carro, né? E passou num carro azul e se puxa, motorista do carro azul antipático. E eu vou andando, né? Eu vou andando no dia a dia, vou interagindo. E aí são formas que eu crio para mim. Né? Eu não desejei nada para ninguém, não pedi nada para ninguém, não fiz nada. Eu mesmo vou enchendo, sabe? Assim, o meu balaio aqui que eu tenho que carregar conforme. E aí eu crio esses julgamentos, olho para alguma coisa, eu tenho todo esse balaio para julgar o que eu estou vendo. E isso que existe em mim são os padrões, né, que vão me causar antipatia ou empatia por tudo que me cerca. E é o meu mundo, é o meu prisma. Assim, eu estou pintando a vidraça da minha janela com as cores através das quais eu vou analisar todo o mundo que esteja para o lado de fora. Perfeito. Tá? Então, e aí então não é que o mundo lá fora tem essas cores, não. É que o mundo lá fora ele é o que é, quer dizer, além de mim, o mundo ele é o que é. Só que daí eu é que pintei a minha janela e eu faço com que tudo tenha as cores que eu mesmo criei. Aí eu antipatizo as pessoas que nem sabem por quê, eu empatizo com as pessoas que nem sabem o que existe. Eu sou o mais profundo e absoluto fã de uma banda que não sabe nem que o meu país existe, quanto mais que eu existo. Né? E eu vou consumir tudo que tem o nome daquela banda, por quê? Porque eu sou completamente daquilo, e os caras não ligam a mínima, porque não sabem o que não sabe. E então, da minha forma, eu vou odiar profundamente o time de futebol lá do país, não sei o quê, os caras não sabem nem o que tem depois do Oceano Atlântico, e eu odeio profundamente. Então, o meu carnaval, né? Então, no meu carnaval, eu estou na arquibancada, eu sou o baterista, eu sou o mestre-sala, eu sou o porta-bandeira, eu sou a alegoria, eu sou tudo, eu sou o juiz, eu sou o que vai vender água para quem está assistindo, eu sou quem vai limpar a pista quando acabar o carnaval. Todo o meu carnaval só tem uma pessoa, eu. E quando o meu carnaval não sai adequado, eu culpo. Então, cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado, diz o professor Henrique José de Souza, fundador da Eubiose. Então, qual é o meu mundo? O meu mundo é a verdade. Então, cada um constrói o seu próprio
para que a verdade fique ignorada, e seja ignorada. O que acontece? Quando eu vivo em um mundo em que a verdade é ignorada, a decorrência natural, o que é? Infelicidade. Se existe a infelicidade e eu estou longe da verdade, quanto mais longe da verdade eu estou, menor é a possibilidade de eu exercitar a vontade. Aí eu me submeto ao quê? Aos desejos que eu mesmo criei. E aí eu digo assim, não, a culpa é de quem está... O meu carnaval não andou direito, porque a culpa é quem está passando de carro lá na rodovia fazendo barulho. Tá? Então esse é o primeiro conjunto de formas, né? São as formas pessoais. Tem um segundo conjunto de formas, que é aquelas que daí eu, baseado naquelas formas que eu tenho internamente, eu projeto com relação aos outros, né? Eu vejo que uma coisa muito interessante, daí agora vamos explicar o porquê que existe o conceito de tentação, né? Então, eu vou e digo assim com relação ao outro, é ruim dar os exemplos para a gente não construir, né? Mas eu desejo qualquer coisa em relação ao outro, né? Que você seja absoluto e perfeitamente feliz e consciente. Eu desejo para você. Aí eu crio essa forma, né? E como é para você, ela vai assim, ó, pá, direto para você. E eu desejei para você felicidade e consciência. E pelo poder que existe em mim, em você, em qualquer um de nós, essa forma criada, ela vai ir em direção a você, ao objetivo, ao destino, e vai ficar orbitando, como um satélite, vai ficar orbitando. Pá, pá, pá. E o que ela sabe fazer? Ela em si só sabe desejar, só sabe fazer acontecer felicidade e consciência. Por quê? Porque ela foi engendrada, a alma dela é só isso. Ela vai ficar orbitando você. Se em você não existiu o menor resquício, a menor possibilidade de felicidade e consciência, depois de um tempo, aquele liame que podia existir com você se rompe e ela volta para mim. Como a gente diz, o feitiço voltou contra o próprio feiticeiro. Sim. Agora, se em você, né, então um dia você acorda feliz porque aquele dia é o dia em que você vai receber o pagamento. Não importa qual seja a razão da tua felicidade. Aí você tem um bicho, uma semente de felicidade em você. E aquela forma que estava orbitando no teu entorno com felicidade, assim, opa, felicidades, opa, felicidade. Aí se junta. Aí o meu desejo de felicidade para você, ele vai e potencializa a tua felicidade e consciência. E aí assim, puxa, mas hoje eu estou feliz, nem sei bem por quê. É porque alguém te abençoou para que você seja feliz. Agora, o contrário. Eu digo assim, grego, que você tenha, vamos desejar não sei, a pessoa vai desejar um mal para outra pessoa, né? E aí ela engendra o mal e manda aquela forma cinza e cheia de garra em direção a outra pessoa, pá! E aquilo vai ficar orbitando, da mesma forma, vai ficar orbitando. Se em mim, vamos supor que desejasse, em mim não, a outra pessoa, a pessoa destino, né? Para quem foi dirigido aquela forma desejando o mal. Se nela existir a menor possibilidade, o menor resquício, a menor forma de pensamento, o menor símile de mal nela, aí aquele mal que foi enviado faz assim, ó, pá, e potencializa. Ela faz aquelas afirmações, já está ruim, só piora, só claro. Quanto mais eu rezo, mais fantasma me aparece. Perfeitamente. Né? Aí a pessoa mandou o mal para alguém, e essa pessoa, para quem ele mandou o mal, um cara bem puro, tranquilo, de bem com a vida, assim, vida, que bom. Né? Puxa, mas hoje está complexo porque não tem dinheiro, no salário, no emprego, a política, não tem importância, mas ele está de bem com aquilo que a vida lhe oferece, né? Aí ele está de bem e aquilo que foi mandado, aquele pássaro negro que foi mandado, fica orbitando. Ele vai orbitar um pouco e vai cansar. Ele vai cansar e vai fazer o quê? Vai voltar para quem mandou. Aí o feitiço se volta contra o feiticeiro. Tá? E tem a terceira forma de pensamento, o terceiro tipo de forma de pensamento, que daí vem ao encontro do que a gente estava conversando agora, de o porquê que as pessoas nascem com as tendências, né? Que são as chamadas formas impessoais, sabe? É como assim, aquele país profundamente beligerante,
no astral, sobre aquele país, é como se pairasse uma nuvem cinza. Pá. Que é o somatório de dores, horrores, amores, ódios, felicidades, assim, o prazer da beligerância. A quem pertence aquela forma? Pertence a todos e a nenhum. Mas ela impede que o sol chegue. Tá? E aí essa forma pessoal, ela sempre é o sumo, ela sempre é o resultado de todas as formas semelhantes engendradas por cada um ao longo do tempo. E aí as pessoas embaixo nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, e ela em cima, a nuvem negra continua. Até que daí a pessoa que nasce sob aquela influência, né, é assim, não, tudo bem, pode ser que ancestralmente minha família invadiu tal, pode ser que esse país, agora eu não. Eu vou professar o bem, o bom e belo, vou propagar a fraternidade, a amizade, a harmonia, né, a alegria, o novo ciclo, sei lá o que seja tal. Aí abre uma pequena brechinha naquela nuvem, ó, luz. Chega a um ponto em que aquela nuvem se dissolve, né? E aí aquela nuvem dissolvida faz com que daí haja luz naquele país, e quem vai nascer naquele país? Quem já está com tendências à luz e não mais com tendência à sombra. É interessante isso, é Essa muito que é a interessante. mecânica. Essa que é a mecânica. Por isso que agora tem um monte de países que, ó, você está falando aí, estou identificando um monte de países aí que você não se sente bem, países que o sol é um país nublado, que é muito difícil o sol aparecer, sabe? Não, tem lugares onde é que eu tive que ir, assim, ao longo da vida profissionalmente, né? Assim, eu fiquei doente do dia que eu botei os pés no chão até Com o dia em certeza. que eu botei os pés de Você não volta vê, no Brasil. você não vê a hora de Né? cair fora. Você não vê a hora de cair fora. É porque é uma ambiência ácida, né? É uma Exatamente. ambiência... E até muito a propósito, que acontece assim, daí essa nuvem em cima, né, que é o impessoal, ou aquilo que daí eu mesmo vou engendrando, né, aquela forma de pensamento que eu vou engendrando na minha forma pessoal. Então, cada forma que eu engendro, né, ela tende a deixar um pouquinho mais denso, tende a deixar um pouquinho mais denso, e daí um dia alguém vem e não me fala bom dia, e aquilo é a gota d'água para que tudo aquilo aconteça. Pá! Aí eu me transformo no mais completo, profundo, agressivo, xingo, não sei o que e tal. Né? Nossa, mas o que aconteceu? O Jorge teve, assim, um ataque, né? Cedeu à tentação. De um conglomerado, né? Assim, disparou um processo, né? E daí, no dia a dia, então, para que alguém que, assim, alguém faça alguma coisa ou alguma coisa me tente, obrigatoriamente eu tenho que antes ter colocado dentro de mim mesmo o símile, porque senão eu não vou ser tentado. E qual é que é o símile? É o desejo por aquilo. E culpa de quem que eu tenho em mim o desejo? Minha. Não existe força no universo visível ou invisível que consiga induzir um ser humano a desejar alguma coisa contra a sua vontade, no caso, vontade como desejo, né? E daí qual é que é a chave, qual é que é a solução, como é que eu consigo dar embate a todas as tentações? Vamos traduzir. Como é que eu consigo dar embate a todos os desejos? Vamos traduzir. Como é que eu consigo dar embate a todas as tendências? Usando a vontade. Vontade é inteligência. Então, a inteligência tem que se sobrepor aos instintos, tem que se sobrepor aos desejos, e a vontade tem que se sobrepor, inclusive, à própria racionalidade. Então, se eu usar a vontade na hora em que qualquer desejo, qualquer tendência ou qualquer coisa externa me tente, e eu chamo isso qualquer tentação, né, eu consigo decidir se isso procede ou não, né, se é lícito ou não, se é ético ou não, se eu devo fazer ou não, e aí, então, usando o livre-arbítrio conscientemente, eu vou e digo, um bombom da caixa. É isso aí. Então, vamos esperar hoje a turma ver se resiste, vamos ver se vão resistir. Então, assim, não tem um demônio tentador, sabe, assediando você, não tem um Deus salvador que vai te fazer fugir das tentações, não tem ninguém que culpar quando você acha que fez e não deveria ter feito. Você fez e nem tem que ou aprender com o ato, ou repetir o ato às suas próprias expensas, né?
ou resolver o ato enquanto ele nem sequer ainda é um ato, enquanto ele é uma tentação, que é o ideal. Aí você sublima o desejo na nascente, né? E é muito mais simples você ter uma nascente e ter um rio. E aí está poluído perto da nascente, não adianta você limpar no meio do rio, porque você nunca vai conseguir dar conta. Então, o que você vai? Se desloca um pouquinho pacientemente em direção à nascente, quer dizer, instrua-se, inicie-se, ande em direção a você mesmo. Aí chega na nascente e contempla, puxa, mas é aqui que está a razão da confusão. Você vai ali, retira aquele entulho, né, e com um gesto próximo à fonte, você limpa todo o rio da sua alma e você passa a ter uma vida pacífica. E todas as suas tentações são o quê? São só satisfações conscientes de desejos que não prejudiquem nem a você nem a ninguém. Aí a vida passa a ser uma vida feliz. Muito bom, muito bom. Ótimo, acho que tá bom, ponto final. Não, mas é isso aí, você falou tudo. Buda Krishna também dizia assim, quem se submete aos Butas, vai aos Butas. Butas são os sentimentos grosseiros, né? E ele diz assim, quem vem a mim não vai aos Butas. Assim, quem vai à consciência não cede aos desejos, né? E Buta, você tem o Bhutamara, né? Que é assim, a tentação profunda, né? De todas as forças instintivas, que é o que geralmente norteia a vida das pessoas, né? E aí, quando você se livra e você se assenhora desse processo, né, aí então você passa a ser senhor de si mesmo, você passa a ser o seu próprio Buda, o seu próprio Krishna, seu próprio Jesus, seu próprio iluminado, não importa o que seja, e você se torna em um norte, se torna em um ponto e uma referência para tudo aquilo que em tua alma existe, para quê? Para que ela seja simplificada, pacificada, sublimada, transmutada, transformada, tendo como resultado, né, aquele sentimento apoteótico, que é o desejo final de todo ser humano, que é o quê? Viver a vida em paz. Falou, meu brother. Mais uma vez, muito obrigado, muito esclarecedor. Muito mesmo. Então, você tem que... para, então, de falar coisa que você não sabe o que você está falando. Agora já sabe, né? Então, ninguém faz você cair em tentação, a não ser você próprio. O ideal seria falar assim, pare de tentar você mesmo, né? Perfeito. E depois falar assim, pare de tentar você mesmo e pare de culpar a você mesmo por ter caído na tentação que você colocou em você mesmo. Você colocou, né? Não tenha dúvida. Claro. Seja seu maior amigo, né? Acho que é então, um grande caminho. Quando vier a tentação, você fala para você mesmo, sai tentação e cai fora. Muda, transmuta. É isso aí, meu brother. Obrigado, meu irmão. Um abraço, fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima oportunidade. Tchau. Gostoso a gente, ludicamente, a gente falar sobre assunto sério. Mas que bom, né? Que bom. A partir de hoje, mais uma vez, a gente cria uma maior responsabilidade. Estamos menos ignorantes hoje, né? Estamos sabendo mais, então ignorando menos, e a partir daí nós temos mais responsabilidade sobre o que nos acontece, sobre tudo que está aí. Ó. Então ninguém é culpado de nada a não ser nós próprios. Tá aí. E a gente vai seguindo. Espero que a gente tenha uma semana maravilhosa e a gente se vê com certeza na próxima semana. Um fraterno abraço, feliz sempre. Tchau.